Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e cada dia mais Deus possa ser o primeiro na sua vida e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, segunda-feira, 8 de setembro de 2025, a lição 11 de hoje, ela tem como título Idolatria e o Mal. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 6, também Salmo 115, versículos 4 até 8, Salmo 135, versículos 15 até 8, e Isaías 44, versículos 9 a 10. E o que nós podemos realmente entender nesses capítulos e versículos, que a idolatria, ela é um pecado que o povo de Deus, através de sua história no Antigo Testamento, eles cometiam repetidamente. E o primeiro caso assim real, né, registrado nas Sagradas Escrituras, ocorreu ali na família de Jacó, onde pouco antes dele chegar ali a Betel, Jacó ordenou a remoção de imagens de deuses estranhos que ele viu ali, que está lá em Gênesis capítulo 35, versículo 1 a 4. Mas após Deus libertar o povo de Israel da escravidão do Egito e escolher esse povo como seu povo, um sacerdócio real, e quando o Senhor fez realmente sinais e maravilhas para eles, mostrando realmente que Deus é o Deus criador e mantenedor do universo, e estando este povo já a caminho da terra prometida, eles pararam ali no Monte Sinai ali para o fechamento ali do contrato da aliança, onde eles receberiam os estatutos e mandamentos de Deus. Porém, nesse lugar, eles cometem um pecado grave, um pecado de idolatria, quando eles resolveram adorar um bezerro de ouro no lugar do Deus, o Deus criador do universo, justamente pela demora de Moisés, seu líder, vir a estar na frente deles, dos problemas, e de Moisés ter ficado 40 dias com o Senhor. Eles acharam demorado e resolveram realmente colocar no lugar de Deus um bezerro de ouro. Quando eles cometem esse pecado realmente gravíssimo, Deus tinha a intenção de exterminar o seu povo. E só não ocorreu devido à intercessão de seu líder Moisés, através de um clamor, de uma oração que ele fez para com Deus, para que Deus realmente não exterminasse com esse povo. O povo de Israel cometeu uma transgressão assim flagrante, assim, uma transgressão assim gravíssima, onde eles burlaram o primeiro e o segundo mandamento, que está lá em Êxodo 20, versículos 3 até 6. E essa tal violação não poderia ficar impune, né? Pois rompia abertamente o relacionamento dos israelitas com o Criador do universo, o Senhor vivo. Né? E vejam, né, o povo de Israel era um povo escolhido por Deus, um povo especial, como uma nação santa, né? E agora estava adorando a ídolos, né, criados por mãos humanas, né? E no lugar do Senhor, e ídolos assim, deuses estranhos, que não tinham ação nenhuma, não tinham atitude nenhuma,
não, não falam, não ouvem, não vê, em troca do Criador do universo, rebaixando o Senhor. E ao fazer esta apostasia, né, do bezerro de ouro que Israel fez, reflete no que diz Paulo em Romanos capítulo 1, versículos 22 até 27, onde Paulo diz que a idolatria tira o lugar de Deus como o primeiro lugar na sua vida. E isto leva a uma sequência de pecados a serem cometidos através desse afastamento, como nós vemos quando ocorreu com o povo de Israel, né? Porque a idolatria, ela nega o entendimento teológico de que Deus é Deus e ser humano é ser humano. Uma separação. A idolatria apaga a distinção que existe entre Deus e a humanidade, como diz lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. E assim eles acabaram rompendo essa conexão com o Senhor. Um flagrante assim, aberto, ele oculta assim o coração, mancha e é um afastamento de Deus. A idolatria rapidamente rompe nosso relacionamento com o Senhor e leva um círculo vicioso de degradação moral que só piora com o tempo, e foi o caso que ocorreu com o povo de Israel, né? A Bíblia, ela deixa claro que o ídolo em si ele não é nada, como diz lá em Jeremias capítulo 2, versículo 11. O ídolo é meramente um pedaço de madeira, de pedra ou metal, esculpido às vezes por mãos humanas, que não tem nenhum poder em si mesmo. Samuel chama os ídolos de vaidades, que está lá em Samuel 12, 21. E o apóstolo Paulo declara expressamente: sabemos que o ídolo nada é no mundo, 1 Coríntios 8, 4, mas por trás de toda idolatria há demônios, que são seres sobrenaturais controlados pelo diabo. É o que o Paulo fala nisso, né? E tanto Moisés, que está lá em Deuteronômio 30, 17, quanto o salmista no Salmo 106, versículos 36 e 37, ele associam esses ídolos de deuses a demônios. O povo de Israel, ao ver que Moisés se ausentou por 40 dias, 40 noites, demorava para atendê-los, eles exigiram, né, do seu líder que estava no lugar de Moisés, Arão, que ele fizesse realmente uma imagem de um Deus que fosse à frente deles, e pede realmente insistentemente para Arão construir esse bezerro de ouro, que ele é identificado, o que eles tinham visto lá no Egito, quando eles estavam escravos, e já tinham observado esse Deus, quando eles exigem nesse momento que seja feito esse bezerro de ouro. Então eles fizeram uma imagem de escultura, algo que já havia sido condenado por Deus antes, né? Porque Deus já havia alertado sobre isto. E no seu segundo mandamento, ou seja, eles sabiam o que estavam fazendo, colocando esse ídolo no lugar de Deus, ou seja, esse ídolo passou a ser o primeiro lugar na vida deles. Quando o povo de Israel pede a Arão para confeccionar uma imagem de um Deus falso, até pedem qual ídolo que eles queriam. Eles escolheram, estavam deixando de Deus de lado, ser o primeiro em suas vidas, e até mencionam um tipo de Deus que havia lá no Egito, que eles queriam aquele. Um bezerro de ouro que se assemelhava ao deus touro egípcio, chamado de Apis, e para outras pessoas chamavam também de deusa vaca, de Hathor, ou seja, deus Hathor, que transmitia-se um poder de fertilidade e prazer.
executando assim uma transgressão gravíssima, que está lá em Êxodo 20, versículo 3 e 6, rompendo esse relacionamento com o Senhor, Criador e mantenedor do universo, deixando de lado o único e primeiro amor que os tirou lá da escravidão do Egito, fez milagres na vida deles, deu pão, protegeu para adorar a criação, que não tem poder algum para proteger, para falar, para ouvir, para ter amor, trocando por um Deus criador de todas as coisas. E tudo que começou quando eles deixaram de reconhecer o verdadeiro responsável pela libertação do povo lá atrás. Eles atribuíram a libertação a um Deus de metal, que não é capaz de se mover, de ter atitudes. E ali o povo de Israel inverteu a ordem de criação. Em vez de reconhecer terem sido criados à imagem e semelhança de Deus, eles fabricaram um Deus que nem sequer é a sua própria imagem, pois a imagem que fizeram era de um bezerro, ou seja, de um animal. E no Salmo 115, versículo 4 e 8, o salmista descreve a inutilidade, a futilidade dessa imagem dos ídolos fabricados pelos homens, que são objetos de metais como prata e ouro e madeira, são confeccionados por mãos humanas que possuem características físicas como bocas, olhos, ouvidos, sem expressão alguma, sem movimento algum, que não realizam ações práticas, que não realizam reações assim de expressão do ser humano, não tem reação alguma, não sabem falar, não sabem ouvir, não sabem andar, não sabem cheirar, não sabem ver. E o salmista ainda diz que aqueles que acreditam e que confiam nesses ídolos sem expressão se tornam iguais a eles, impotentes e sem vida, e sem realmente ter esse plano de salvação. Estão perdidos. E no Salmo 135, versículos 15 até 18, o escritor menciona a inutilidade dos ídolos e em contraste ao grandioso Deus Jeová, que mostrou para eles em várias atitudes de amor, de sinceridade, de sentimento, né? Um Deus poderoso, onde os ídolos de imagem não têm nenhum poder, são inertes, parados, não têm poder de salvar ninguém. Não entendo como é que o povo de Israel na época foram falhar dessa forma, e pessoas hoje continuam falhando, porque cada tempo eles resolvem canonizar mais um santo e mais um santo para ser adorado no lugar de Deus. Porque o próprio Jesus diz em João 14,6 que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, a única forma de você obter a salvação é através de Jesus. Não existe outro meio. E o próprio Jesus disse isso quando esteve entre nós. E quando você faz isto, né, aceitando a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, você ganhará de Deus algo estupendo. Você ganhará um presente de Deus, chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo que se aproxima, porque os sinais estão se cumprindo, Jesus está vindo. Jesus, ele voltará e ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós que o aceitamos a Ele somente como Salvador e Senhor. Ele nos levará para as mansões celestiais, um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu, você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos e participará da grande bodas do Cordeiro, do casamento, da união do noivo Jesus com a sua noiva, a igreja, que somos nós, numa grande festa. E você, meu amigo, minha amiga,
terá uma grande oportunidade de você estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.